Hoje eu quero falar sobre a importância de duas técnicas de, de roteiro numa história que faz com que ela fique mais envolvente e mais emocionante. Em relação a ser uma história ser mais envolvente, algo muito importante é o humor. E o filme Minari demonstra isso de uma forma muito clara, né? Observe como no filme Minari o humor ele deixa não só a narrativa mais leve, mas muito mais envolvente. Não se torna. Imagine se você retirasse o humor daquela história, como o filme ficaria mais chato, melancólico e lento. Muita gente falou de como o filme Minari é envolvente e boa parte dessa emoção, né, gerada é por conta do humor inserido em diálogos, em situações, em pequenos momentos, como por exemplo a dificuldade da mãe em subir no trailer casa, né, na casa trailer, podemos chamá-la assim. Então, observe como o humor, tanto físico como com certas caracterizações, né, como o personagem que ajuda ao protagonista com a plantação, faz com que a história fique mais envolvente, mais interessante. Há um certo exagero em certas situações, um exagero que faz parte muito do humor, né? E o exagero é que causa riso, faz com que a gente faça com que o filme fique engraçado e fique mais envolvente. Muitas histórias ganhariam mais força, principalmente dramas, etc., se inserissem em suas no seu a sua no seu roteiro humor, né? O humor. Então é muito importante para um roteirista ele tentar fazer com que a história se torne envolvente. E uma forma fácil, entre aspas, de fazer isso é inserindo comédia, humor. Lembrando que comédia, boa parte das piadas que envolvem comédia é com o uso do exagero, né? Pode ser o exagero cômico de comparar coisas, pode ser o exagero físico, né, em certa situação, pode ser o exagero em termos de diálogo. Então, o exagero, sem dúvida alguma, é algo que provoca riso, provoca sensações engraçadas e situações engraçadas numa história. Então, eu queria fazer esse breve vídeo em relação a Minari, em relação ao que me chamou a atenção em Minari, foi a inserção de humor na história. Outra coisa que me chamou a atenção foi o uso de pista e recompensa. Pista e recompensa, que é uma técnica de roteiro utilizada aos montes em diversas histórias para fazer com que certos momentos da trama se tornem emocionantes. O que eu quero dizer e plausíveis. O que eu quero dizer com isso? Se um personagem ele pega uma arma no primeiros 15 minutos da história, pode ter certeza que aquela arma terá alguma função ao longo da história. Pode ser no segundo ato, pode ser na cena posterior, pode ser no final do filme. Enfim, qualquer objeto incomum introduzido no primeiro ato, ele terá alguma importância ao longo da narrativa. Muitas coisas que são plantadas nem sempre são colhidas depois. Nem sempre algo que aparece na primeira parte da história terá sua importância revelada ou terá alguma cena envolvendo essa coisa no futuro. Mas boa parte das coisas são, certo? Muito do que é plantado no primeiro ato, nos primeiros 30 minutos da história, 45, são usados posteriormente. Em Minari, a própria planta, né, chamada Minari, tem sua importância revelada nos minutos finais. Outros detalhes pequenos, como o fato do menino não conseguir correr, temos também uma cena emocionante em relação a isso. É muito importante a gente ter a compreensão de que a emoção gerada no cinema, em boa parte, é realizada por conta da pista e recompensa. E Minari faz isso muitíssimo bem. Tanto com a cena da corrida, tanto com a cena da planta,
ele é muito sutil. Há recompensas sutis, há recompensas emocionantes e bastante gráficas, mas isso é muito bem montado. Outra coisa importante de fazermos, eu preciso salientar aqui, é que uma pista de recompensa é importante que ela tenha um alto grau de contraste. Muita gente faz pista de recompensa e não funciona porque não há um contraste muito grande. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no começo do filme há várias situações do menino urinando na cama ao dormir, né? Ele urinando na cama e aí fica lá melado. Observe como isso isso é mostrado depois, em que isso é repetido depois através da avó dele. A avó dele urina e aí, ao invés de humor, nós temos uma forte cena dramática, né, em relação a essa situação. Então observe que há um contraste entre pista e recompensa. É muito importante isso. Muitas histórias acabam errando no uso da técnica. Muitos roteiristas erram no uso da técnica da pista e recompensa e faz com que a história não fique boa, não fique emocionante. É uma das grandes técnicas que um roteirista tem, mas também um dos grandes desafios é o roteirista, como é que ele escreve pista e recompensa. Às vezes a pista e recompensa está toda escrita lá e está muito bem montada, é até uma cópia de pistas e recompensas anteriores, de filmes anteriores, e ela não funciona por algum motivo. É muito importante o roteirista ter uma certa ideia se a pista de recompensa funcionou ou não. Isso é feito também através de testes de audiência, né? Você testa a audiência antes de lançar os filmes e percebe em relação à reação do espectador. Então, o filme Minari, ele tem esses dois componentes nele que eu achei bastante interessante para trazer aqui no meu canal no YouTube, e foi o que eu fiz nesse vídeo. Espero que tenham gostado, compartilhem, comentem e curtam o vídeo. Obrigado.